Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre os polígonos, tá bom? Bom, em alguns lugares, ao invés de eles serem chamados de polígonos, são chamados de figuras planas. Então, pode ser que vocês encontrem por esse nome aí, tá? Figuras planas. Vamos entender um pouquinho o que é polígono, como que forma um polígono? A gente chama de polígono a união de segmentos de reta. Nós já estudamos o que é uma reta, o que é uma semi-reta e o que é um segmento de reta, né? Lembrando, então, que segmentos de reta são pedaços da reta, né? Então, para ser um polígono, é uma união de segmentos de reta, ou seja, são vários segmentos juntos, só que é o seguinte, precisa ser fechado. O que quer dizer fechado? Precisa se encontrar. Tenho aqui 3 exemplos. Olha bem, este primeiro aqui, ó, ele é um polígono. Supondo que ele começa no A. Então, tem o segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DA. Tá vendo que ele voltou no A? Ele fechou, tá? É uma região fechada. Então, nós dizemos que esse aqui é um polígono. Por enquanto, o nome dele é o polígono ABCD. Tá bem? Polígono ABCD. Tá certo? Esse já não vai ser polígono. Observe, ele começou aqui no D. D, E, F, G, H. Mas tá vendo que não fechou? Ficou um espaço vazio, ó. Tá aberto aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, ele não é um polígono. Ele é o que nós chamamos na geometria de linha poligonal. Quase forma um polígono, né? É uma linha poligonal. Tá vendo? Tá? Então, aqui, outro exemplo de polígono. Ele começa aqui no I, ó. I, J, K, L, M, I. Vendo que voltou? Fechou? Polígono. Então, nós temos 2 polígonos e temos uma linha poligonal. Tá certo? Então, para ser polígono, tem que ser formado por segmentos de reta. O que quer dizer isso também? Se eu tiver um que ele tem uma curva, não vai ser polígono. Tem que ser retas, segmento de retas. Ok? E tem que ser fechado. Não esqueça disso. Tudo bem? Existem 2 tipos de polígonos, tá? Polígono convexo e polígono côncavo. Vamos ver a diferença entre eles? Esse da esquerda é um polígono convexo. O da direita é um polígono côncavo. No olhar, a gente já tem uma diferenciação bem grande entre eles, né? Cada um é de um formato aí. Mas o que realmente diferencia? Observem o seguinte. Aqui nos cantos são os vértices, né? A gente já vai falar desses nomes bem bonitinhos, tá? São os vértices. Aqui também temos vértices, ó. Tá vendo? Toda vez que se encontra 2 semi-retas, formam um vértice, tá certo? Imagina o seguinte, num polígono convexo, todos os vértices estão saindo do polígono, estão para fora. Dá para ter essa ideia? Como se eles estivessem fugindo do centro do polígono? Já no polígono côncavo, não. Nós temos alguns realmente saindo, mas tem um que está entrando para dentro, tá vendo? Percebe a diferença? Geometricamente, a gente diferencia um polígono côncavo de um polígono convexo, imaginando o seguinte. Pensa que você pode pegar uma régua e desenhar retas dentro desse polígono. Segmentos de reta, pedaços da reta, né? Uma aqui, outra aqui, tá vendo? Estou desenhando várias retas. Perceba que essas retas estão... Se um ponto, as 2 extremidades estão dentro do polígono, toda a reta está dentro do polígono. Isso, então, caracteriza um polígono convexo. Olha o que vai acontecer aqui com o côncavo. Eu consigo fazer algumas retas que estão totalmente dentro do polígono. Beleza, tá vendo? Claro que tem que ser os 2 pontos dentro do polígono, né? As 2 extremidades. Porém, eu consigo fazer algumas retas onde, ó, imagina que eu tenho esse segmento de reta aqui, tá certo? Ele iniciou e terminou dentro do polígono, só que tem um pedação desse segmento de reta que está para fora do polígono. Isso caracteriza, então, um polígono côncavo. Então, é simples, ó. Se o segmento de reta está totalmente dentro do polígono, ele é um polígono convexo. Se tem uma parte dela que fica para fora, polígono côncavo. Beleza? Continuando falando sobre os polígonos, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre os elementos. O que tanto que tem num polígono, como que é o nome, bem certinho, para a gente identificar. Primeiro a gente começa falando dos vértices. Os vértices são os cantinhos, né? Os cantinhos aqui, ó.
sempre que se encontrar dois segmentos de reta, formam um vértice. Eles são sempre escritos com letra maiúscula, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, o vértice A é um ponto, né? O vértice B, o vértice C, D, E. Tudo bem? Então, nós temos os vértices A, B, C, D, E. Então, os vértices são os pontos, os cantinhos. Nós temos os lados. O que são os lados? Os segmentos de reta, né? Os pedacinhos da reta aqui. Isso é mais fácil, né? Temos o lado AB, temos o lado BC. Também são sempre escritos em letra maiúscula quando usamos o vértice, né? E aí, lembra que segmento de reta tem essa barrinha em cima? Olha lá, ó. Então, segmento BC, segmento CD, tá? Segmento DE e segmento EA, certo? Esses são os lados. Temos dois tipos de ângulos quando a gente fala sobre um polígono. Temos os ângulos internos, que estão dentro, e os ângulos externos, né? Os que estão fora do nosso polígono. Observem aqui que eu desenhei todos os ângulos internos, tá vendo? Ângulo é essa abertura aqui, né? Olha lá, ó, isso aqui, ó. Então, aqui nós temos o ângulo A, aqui nós temos o ângulo B, aqui nós temos o ângulo C, D, E. Repare que os ângulos já são escritos com letras minúsculas. Então, ó, A, B, e toda vez que a gente vai escrever ângulo, a gente coloca o acento circunflexo, tá bem? O chapéuzinho aí, né? Tudo bem? E temos os ângulos externos. Os ângulos externos nem sempre eles estão aparecendo, mas eles existem ali escondidos, tá bem? Como que a gente encontra um ângulo externo? Repare que aqui eu tenho o meu polígono ABCDE, e aqui tem uma parte que está pontilhado, tá vendo? Por quê? Isso aqui a gente faz um prolongamento. A gente pega um lado, o lado AB, e eu estiquei, eu prolonguei ele um pouquinho mais. Quando fazemos o prolongamento, aqui então vai surgir exatamente o nosso ângulo externo. Tá? O ângulo externo vai ser a abertura entre o prolongamento e o lado. Aqui, ó, outro ângulo externo, ó, é a abertura entre o prolongamento de um lado e o outro lado do polígono, tá? Eu fiz só dois ângulos externos aqui para não ficar muito cheio, né? Mas em cada vértice é possível fazer um ângulo externo prolongando, aumentando os seus lados. Então, vamos anotar aqui os dois ângulos externos que eu usei aqui, que é o ângulo F e o ângulo G. Mas lembrando que em cada vértice aqui possui um ângulo externo. E último elemento aqui, então, bem importante também, né? São as diagonais. O que é diagonal? É um segmento de reta que vai de um vértice até o outro. Tá vendo? Não vale o próprio lado, tá vendo? Se eu for do vértice B para o vértice C, vai ser o próprio lado. Se eu for do vértice C para o vértice D, vai ser o próprio lado. Então, não pode ser vizinho, né? Não pode ser do ladinho. Então, aqui, ó, eu fiz duas diagonais. Está em pontilhado preto aqui, ó. A diagonal BD e a diagonal BE. Só tem essas? Não, tem mais. Eu poderia, por exemplo, pegar do A até o C. Tá vendo aqui, ó? Do A até o C. Eu só não vou fazer todas, como eu comentei, para não ficar muito cheio, muito poluído, né? Ó, temos aqui a diagonal AC. Tudo bem? Então, nós temos sempre várias diagonais. Aqui teria a diagonal DA, tem a diagonal CE. Tá vendo? Dá para formar várias diagonais. Ok? Anota aí. Para finalizar, eu vou usar o próprio livro de vocês, que é a nomenclatura dos polígonos. Repare no seguinte: conforme o número de lados que tem o polígono, ele tem um nome. Nós nomeamos os polígonos de 3 até 20 lados. Esses têm nomes especiais, digamos assim. Tá? Agora, se passa de 20 lados, não quer dizer que não existe polígono com mais do que 20. Existe sim. Só que aí a gente simplesmente fala polígono de 21 lados, polígono de 30 lados, polígono de 27 lados, certo? Porém, ó, 3, o nome é triângulo, 4, quadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, 11, undecágono, 12, dodecágono, 13, tridecágono, e aí vai tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono, eneadecágono e icoságono. Ficou engraçado, não ficou?
Esses nomes são feios. Não coloquem o nome do filho de vocês com esses nomes, viu? Por favor. É só nome de polígono mesmo, tá? Porque às vezes vai aparecer num exercício lá, vai falar assim, olha, nós temos aqui um tridecágono. Você vai pensando, o que é um tridecágono, né? Então essa tabelinha eu quero que vocês copiem, tá? Anota no caderno, é bem bonitinho, tá bom? Para que vocês vão, aos poucos, vai lembrando, vai lendo e vai decorando, tá certo? Geralmente o que a gente mais usa é do 3 até o 10 lados, tá bem? Esses são bastante usados, né? O hexágono é muito utilizado, tá bem? E o pentágono são bem... Esses precisa lembrar bem certinho. Agora, aqueles ali com mais de 16, 17 lados, já é bem mais raro de aparecer, tá bom? Então, anotem, tenta memorizar, certo? Para finalizar, vamos lembrar do seguinte, ó. Toda vez que for falado que um polígono tem 5 lados, por exemplo, automaticamente ele tem 5 ângulos internos, tem 5 ângulos externos e tem 5 vértices. Então, essa quantidade de elementos é sempre igual, tá? O número de vértices, número de lados e número de ângulos internos são sempre a mesma quantidade. Então, se um polígono tem 10 lados, quer dizer que ele tem 10 vértices e também tem 10 ângulos internos. Ok? É isso. Finalizamos por hoje. Anotem tudo bem bonitinho. Qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Valeu, tchau, tchau.